E se o problema não for o que você faz, e sim a forma que o mercado ele te enxerga no geral? Eu acredito que muitos profissionais eles se perdem muito tecnicamente em se aprofundar naquilo que eles entregam, ficar o tempo todo melhorando tecnicamente naquilo que ele faz, achando que isso vai determinar tudo para ele, achando que isso vai trazer o sucesso que ele acredita alcançar um dia. E se eu te falar que não tem nada a ver com aquilo que você entrega, o quão bom você é no que você faz, com o resultado financeiro ou de sucesso, enfim, de reconhecimento que você deseja. A questão é que você se perde nisso porque você é inseguro. Porque você tem um problema de insegurança de ficar o tempo todo provando e ninguém realmente se importa com essa provação que você quer mostrar para os outros, porque você não sabe mostrar da forma correta. Você acredita que simplesmente melhorando no que você faz, você vai conseguir fazer com que você cobre mais, com que os clientes te valorizem, com que os clientes te respeitam. Não, não é dessa forma que conquista essas coisas. A única coisa que você vai conseguir se dedicando tecnicamente o tempo todo, estudando faculdades, pós-doutorados e cursos, cursos e cursos, é frustração? Ou talvez um ego do tamanho do mundo, só que só para você, sem resultado nenhum. E muitas vezes você vai desistir porque não tem quem sustente isso ao longo prazo. Eu já fui esse tipo de profissional que me dedicava horas e horas e horas e cursos e mentores, para no fim chegar pro cliente e ele pedir desconto, para no fim eu passar a proposta e o cliente fugir e nunca mais me responder. Sabe o que é isso? Muitas vezes você não sabe se posicionar. Que foi isso que eu mudei. Isso que mudou na minha mente e eu comecei a compreender. O porquê que esses clientes eles não fechavam comigo, pedia desconto. E quando fechava, me enchia o saco. Não deixava fazer o trabalho que eu precisava de fazer. Porque eu não me posicionava da forma correta, com autoridade, com respeito comigo mesmo. Para que o cliente me respeitasse. E um dos erros também que eu cometia muito era fechar com o cliente errado. Não importa o quanto que você vai mudar na vida daquele cliente, se ele não entende, se o nível de consciência dele for baixo, não importa se você feche, o quão barato que você entregue de graça. Esse cliente ele não vai entender e não vai te valorizar. E você só vai ter dor de cabeça, então não feche com esse cliente. Não adianta empurrar valor onde não tem percepção, onde o seu cliente não vai te valorizar. Então pare com isso urgente. Ser bom tecnicamente não te coloca entre os mais valorizados. O que te coloca entre os mais valorizados do mercado é simplesmente a forma como você se posiciona, como você se vende, como você transmite confiança. Então, são esses mínimos detalhes, só que no caso, eles que são os que sustentam o todo. Não simplesmente você sendo bom tecnicamente que vai determinar algo. Mas agora, quando você se importa com esses detalhes, você consegue ter resultados extraordinários e muito melhor do que essa galera que não é tão boa no que você faz. Pelo fato que você ignora e eles não ignoram. Então eles têm mais resultado que você mesmo, sendo piores tecnicamente. Só que a forma, agora que você entende, agora que você vai começar a levar isso a sério, você vai começar a se posicionar, se atentar nesses detalhes e vai crescer muito mais que eles. Claro, numa proporção inferior, porque você demorou e eles já praticam isso há muito tempo, mas em uma curva de tempo, você vai acabar crescendo muito mais pelo fato de você ter isso muito afinco em você, com muito afinco em você, de ser bom tecnicamente. Então você vai se destacar em pouco. E foi como eu te falei no início do vídeo. Você busca muito por técnica porque você é inseguro. Você não busca isso por pura estratégia. Você não busca isso porque, caramba, eu vi que isso é muito potencial de eu entregar para o meu cliente, eu vi que eu preciso aprender isso porque vai gerar mais valor para o meu cliente. Não. Você aprende por aprender. Você não pega isso conforme a sua caminhada. Você só vai aprendendo. Isso não é estratégia. Isso é insegurança. E o seguinte, você não precisa mudar o serviço que você faz. Você não precisa tentar esquecer as técnicas e tudo que você já tem de repertório hoje, daquilo que você já fez, já aprendeu. Não, nada disso. Você precisa mudar simplesmente a forma que você oferta o seu serviço. Porque o fato não é só no que você entrega, o seu cliente não vai valorizar o que você entrega, porque o que você entrega, muitos outros no mercado também entregam, e muito mais barato do que você. Só que a partir do momento que você começa a mudar a oferta, a pegar na dor, no desejo, e na solução que o seu cliente precisa, aí sim ele vai te olhar como único, e ele vai começar a entender que você é a solução para ele, e não simplesmente a te ver como um produto, como um serviço, ele vai te ver como uma pessoa realmente, uma pessoa que está disposta a ajudar ele, está disposta a entregar e dar solução para o negócio dele. E não simplesmente
como números e como propostas, assim como você já entregou propostas e o cliente pede desconto ou foge. Então, assim, você precisa ter uma presença forte aonde você estiver. Eu não falo isso posicionamento digital. Não, onde você estiver, se é presencial, se é no WhatsApp, se é numa ligação, se é numa reunião, onde você estiver, você precisa se posicionar com palavras, com atitudes, com... Às vezes você não acredita que isso é verdade, mas a forma que você se movimenta, a forma que você se posiciona, se apresenta nos lugares, isso determina tudo. Porque é assim que o seu cliente vai te olhar. É assim que o seu cliente vai começar a entender quem você é. A entender se você é a solução ideal para ele. Porque as pessoas só vão colocar o dinheiro na mão de quem elas confiam. E você está falando sobre dinheiro. E você está falando sobre sonhos. Você está mexendo no sonho das pessoas a partir do momento que você está vendendo para ela um serviço. Que são negócios. As pessoas constroem negócios, assim como você começou a construir o seu negócio, para alcançar sonhos, objetivos. E quando você está lidando com outras pessoas, você tem que entender isso também. Isso não serve só para você. Serve para outras pessoas. Então você tem que entender. O que você faz vai fazer com que a pessoa chegue mais perto do sonho dela, chegue mais perto do objetivo dela? Comece a questionar isso, que aí, a partir do momento que você entender, você vai começar a trazer esse argumento nas falas, nas reuniões, nas vendas que você vai fazer. E não simplesmente, eu entrego X, eu entrego B, eu entrego C. Foda-se, o seu cliente não quer saber isso. Ele quer saber qual resultado que isso vai gerar, qual o benefício. Senão ele vai no mais barato, e não em você. E aí depois você não chora e não fique falando depois lá no Trade Ads xingando e falando que as pessoas não respondem proposta. Claro, uma proposta vazia, uma proposta que só visa o que você quer entregar e o que você quer fazer, só visa o quão bom tecnicamente você é. Tem que visar os sonhos, os desejos e aquilo que o cliente quer alcançar. Se a sua proposta não for mais um degrau para que o seu cliente suba e cresça, esqueça. Ele não vai comprar de você. E nem tem um porquê você ficar forçando ele a comprar, porque essa solução não é interessante para nenhum mercado e nem para ninguém. Então, uma última coisa que eu queria comentar é, você fala, poxa, mas eu tenho um portfólio incrível. Eu tenho, às vezes, alguns projetos incríveis. E muita gente também tem projeto fake, chama a gente para fazer coisa de graça. Beleza. Mas você não sabe vender isso, você não sabe apresentar isso, você não sabe falar disso. Você pode ter trabalhado nos melhores projetos, mas se você não saber como vender... Muitas vezes tem gente que não trabalhou em projeto nenhum, com nome nenhum, e a pessoa ganha infinitamente mais que você todos os meses. Enquanto você tá aí, cheio de projetos, se for fake ou se não for, tanto faz, se for grátis que você fez, se for fake, se não é, enfim, se for de parceria, e você não consegue vender isso, você não sabe vender. Então não adianta você ter feito um projeto com um maior nome, com qualquer tipo de pessoa, não vai mudar nada. Porque você não sabe ofertar, você não sabe mexer nas dores, você não sabe se posicionar, você precisa aprender isso. Para de se importar e ficar o tempo todo provando que você é bom. E mostre que você é bom. Como? Entendendo o seu cliente. Se importando com a sua imagem, se importando com a forma que você se apresenta. Só porque o seu portfólio é top, você aparece de qualquer jeito, você fala de qualquer jeito, vai chegar em lugar nenhum. Vai chegar em lugar nenhum com esse posicionamento, com essa postura que você está tendo. Você precisa mudar isso. E você vai começar a entender que esses portfólios, isso que você já fez, vai te ajudar com isso. Mas se você não fizer isso, eles não vão te ajudar em nada. E tem uma frase que eu curto demais, que é a seguinte: você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Aquilo que a pessoa vê primeiro, aquilo que você apresentar para ela, é aquilo que ela vai comprar. E se ela não curtir, e se aquilo não for bom, esqueça, não tem como mais você provar. Então isso faz todo sentido com esse vídeo. Você pode ser o melhor profissional, mas muitas vezes você está perdendo a oportunidade, muitas vezes você não está fazendo negócio, porque o seu cliente está te julgando no primeiro olhar, na primeira apresentação que você está tendo. Então você tem que se importar a forma que você se apresenta, independente onde é, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, presencial, onde que for, você precisa se apresentar de uma forma correta. Porque se você perder essa chance, cara, acabou para você. E aquele negócio poderia ser o melhor negócio da sua vida. E você não fez a menor questão, porque você não se ligou nesses pequenos detalhes. Se você quer ser mais valorizado, não mude o que você faz. Mude a forma como você se apresenta, a forma como você constrói o seu posicionamento. O mercado, ele paga mais por quem sabe se apresentar. E respeita quem impõe as ideias e as propostas com clareza. E se você curtiu esse vídeo, se inscreva nesse canal, porque eu vou trazer muito mais conteúdo referente a esses temas. Referente a como você pode cobrar mais, a como você pode ser mais valorizado, a como você pode sair da bolha do seu mercado de cada vez mais ter clientes ruins que pagam pouco e não valorizam o seu trabalho.
Isso vai fazer você entrar num ciclo infinito onde você não cresce. Você acredita que tem trabalho, mas não ganha muito. Mas não consegue vislumbrar um futuro para sua empresa, para o seu negócio, para sua carreira. Então, siga, se inscreva nesse canal e acompanhe os próximos vídeos.